Bom, olá a todos, então, os participantes da amostra de pós-graduação da UFMT. Eu me chamo Emanuel Rodrigues Rivas Gama, sou orientado pelo professor Fernando Zé Rivas de Mello, e estou aqui, então, apresentando a minha dissertação intitulada Guia de Identificação para a Subfamília Fodini, LIT 1815, Rhodopsis scarabeides, no Brasil. Bom, a Fodine é um grupo de pequenos besouros saprófagos com algumas espécies especializadas na coprofagia. Essas espécies são encontradas associadas a fezes de, por exemplo, bovinos, né, em regiões de pastagens, mas outros grupos já foram encontrados associados a fezes de pequenos mamíferos, como, por exemplo, o tatu-canastro. E outros grupos também já foram encontrados associados a insetos sociais, como cupins e formigas. No Brasil, então, a diversidade desse grupo ele é alta se comparada com com os outros países da América do Sul, né? Nós temos, então, 149 espécies e 40 gêneros registrados para o Brasil, e esses estão distribuídos em 5 tribos: Afodine, Odontoloquine, Riparine, Oparine e Psammodyine. Apesar dessa diversidade, a gente encontra um problema quando a gente vai procurar trabalhos com Afodine no Brasil. Que são, primeiro, existem muitos poucos trabalhos, além daqueles taxonômicos com a subfamília, e os trabalhos que levam a subfamília em consideração identificam os espécimes num nível muito superficial, ficando apenas a nível de gênero ou a nível de... E as espécies distribuídas em subespécies, então, a gente não tem uma identificação precisa. Nos trabalhos em que a gente tem uma identificação mais precisa dessas espécies, normalmente existe a colaboração com um taxônomo já bem estabelecido com o escarabeide ou escarabeoide. Isso é um problema, porque, primeiro, não é todo mundo que tem uma um taxônomo à sua disposição, né, para auxiliar na identificação dos espécimes, e não é todo mundo que tem uma coleção de referência boa para comparar os espécimes que coletou. E nesses casos, então, o que que sobra? Sobra a literatura. O pesquisador ele é obrigado a recorrer a chaves de identificação e diagnoses, o que pode se tornar um problema também, porque, primeiro, existem muitas chaves de identificação, muitos trabalhos, e normalmente o pesquisador que vai atrás dessas informações, ele não vai encontrar com muita facilidade. Por quê? Porque muitas vezes são trabalhos antigos, ou ele pode não estar familiarizado com a literatura e não conseguir encontrar essas chaves. Levando em consideração esses problemas, então, né, a minha dissertação tem o objetivo geral de compilar, sistematizar e atualizar as informações necessárias para que pesquisadores interessados em trabalhar com a FODINE tenham as ferramentas para identificar e reconhecer a fauna dessa subfamília no Brasil. E os objetivos específicos são construir ferramentas de identificação que permitam ao pesquisador não especialista trabalhar com essa subfamília, com os afodinos no Brasil, gerar mapas atualizados de distribuição geográfica e criar um guia simplificado para os afodinos de pastagens. Portanto, a dissertação é dividida em 2 capítulos. Então, o primeiro é a guia de identificação do afodino no Brasil, que trata de toda a fauna no Brasil, e um guia de identificação do afodino para as pastagens, apenas para as espécies que nós encontramos em regiões de pastagens. O trabalho foi desenvolvido, então, pela análise da literatura já disponível e pela análise do material depositado em coleções entomológicas. As coleções entomológicas consultadas foram, então, a coleção entomológica de Mato Grosso e Furtado, mas nós tivemos espécimes cedidos pelo INPA, né, o Instituto de Pesquisas da Amazônia, pelo Museu da História Natural Sueco e pela Florida State Collection. Então, nossos resultados, então, de 149 espécies e 40 gêneros, nós passamos para 163 espécies e 43 gêneros. Então, nós identificamos 14 novos registros, né? E desses 14, 3 correspondem a novos gêneros registrados para o Brasil. São gêneros que já se conhecia, né? Mas é a primeira vez que a gente tem o primeiro reporte deles para o Brasil. E nós também geramos mapas de distribuição para cada espécie. Então, como vocês podem ver na imagem do meio, o mapa conta com os pontos de coleta do material examinado. Nós também construímos, então, chaves de identificação, uma chave de identificação bilíngue, para os gêneros de F1 do Brasil, e acompanhando essa chave estão pranchas de imagens, né, com fotos para auxiliar na identificação das espécies. E é isso. Muito obrigado pelo tempo de todo mundo, e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui.